Boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos ao canal Evangelho e Vida, Sala Virtual Maria de Nazaré. É com muita satisfação que nós vamos, neste momento, dar início a mais uma reflexão sobre os Evangelhos de Jesus. Vamos, neste momento, rogar ao nosso Pai Celestial, a nossa Mãe Maria Santíssima, que envolva todos os lares aqui representados, abençoando a todas as famílias, nossos familiares, espíritos protetores, em nome de Deus. Que a paz de Jesus esteja com todos. Que assim seja. Amigos, hoje nós vamos passar por Samaria. Nós temos escolha para não passar em Samaria, mas Jesus nos convida que é preciso passar por Samaria. E o nosso pequenino comentário da noite de hoje diz respeito apenas a este versículo. É preciso passar por Samaria. No Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 4. Mas antes de nós nos determos nesta mensagem, neste chamado de Jesus, nós vamos fazer alguns comentários a respeito do livro Boa Nova. O livro Boa Nova, que contém todas estas joias, estes mimos do Evangelho que Humberto de Campos, com sua pena maravilhosa, o seu intelecto privilegiado, traz para todos nós. E o nosso companheiro, Humberto de Campos, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, na introdução do livro, ele diz o seguinte: meu problema atual não é o de escrever para agradar, mas o de escrever com proveito. Não sei se em momentos anteriores da vida dele, ele escrevia para agradar, mas agora, no momento, ele se diz nessa escola do Evangelho. E ele coloca que existem numerosas escolas que se multiplicam para os espíritos desencarnados. E ele está nestas escolas participando como aprendiz dos Evangelhos. Então ele diz aqui, os feitos históricos e abençoados, muitas vezes anônimos no mundo, praticados por seres desconhecidos, encerram aqui profundas lições em que encontramos forças novas. É justamente isso que nós vamos buscar, não é? Quando a gente se aproxima de um espírito deste quilate, destes comentários de Jesus, é para que a nossa vida melhore, é para dar sentido maior e alegria de viver a todos nós. Daí este nome maravilhoso, Boa Nova, que eu recomendo a todos. Então, mais adiante, ele diz, hoje não mais cogito de crer porque sei. Achei bastante interessante passar para vocês esses comentários. E aquele mestre de Nazaré polariza igualmente as minhas esperanças. Ele ampara os meus pensamentos com a sua bondade sem limites. A ganga terrena ainda abafa em meu coração o ouro que me deu da sua misericórdia. Olha que lindo. Mas, como Bartolomeu, já possuo o bom ânimo para enfrentar os inimigos de minha paz, que se abrigam em mim mesmo. Inimigos da minha paz, que se abrigam em mim mesmo. Tenho a alegria do Evangelho, porque reconheço que o seu amor não me desampara. Confiado nessa proteção amiga e generosa, meu espírito trabalha e descansa. E é assim, meus amigos, que eu os convido a prosseguir. Vamos prosseguir confiado nessa proteção amiga, como nos ensina Humberto de Campos, que tem o pseudônimo de Irmão X. Ele diz, meu espírito trabalha e descansa. Então ele faz uma justificativa de que estes fatos, eles existem realmente, esses acontecimentos. Não são inventariados, não é uma criação deles. Então ele diz, para consolidar a substância real das narrativas, ele diz lá em Marcos, capítulo 4,
e sem parábola nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular a seus discípulos. Observe o que é que Humberto de Campos disse. Então, há muita coisa que não fora dito, e ele declarava particularmente aos discípulos. Em João, Humberto de Campos também vai citar para referendar todo este seu trabalho. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez e que se cada um de nós, de per si, veja bem, cada uma fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo poderia conter os livros que se escrevessem. Isso Humberto de Campos escreveu no livro Boa Nova, no dia 9 de novembro, está lá registrado, de 1940. Gente, quase 80 anos. O livro é mais velho do que eu. E, no entanto, todas essas lições do Evangelho estão atualizadas. Mas do que trata essa passagem por Samaria? Eu já falei aqui, nós já conversamos, e agora que nós vamos inspirado, pegamos só alguns comentários de Humberto de Campos que achamos muito proveitosos para a nossa reflexão diária. Mas o que é que trata essa passagem? Justamente das dissidências, das divergências religiosas. E, sobretudo, o que é que trata aí desse ensinamento de Jesus? Das características psíquicas entre os samaritanos. Então, eram pessoas presas às armadilhas do raciocínio. Então, nós vamos ver que nós vamos trabalhar com este campo mental dos samaritanos. E vamos ver por que é importante essa passagem. Se vocês nos derem um tempinho, tiverem paciência, a gente chega lá, viu? Vamos fazer alguns comentários antes, porém. O hábito de polemizar como consequências para si, para os odeios, não é muito bom. Não é muito bom. Nós estamos cheios de pessoas polemizadoras, polêmicas, questionadoras, e no fim não chegam. Maria vai com as outras. Me falaram, disseram isso, falando, e assim a gente vai levando. Então, o que é que a gente observa? É que nós ainda estamos vivendo esta Samaria. A nossa Samaria espiritual e a Samaria mental dos nossos dias. E com isso ficamos confusos, como nós vamos ver. Fotina, ficou confusa. Fotina, que era samaritana, nós vamos começar do fim, viu, gente? Começar do fim para ir para o começo. Então, como nós já falamos aqui de Fotina, nós vamos só relembrar. Jesus entrou na Samaria e foi muito estranho, porque ela se aproximou, ele já sabia, segundo os evangelhos, e Amélia Rodrigues também nos narra, que aquele encontro era previsto por ele, era previsto. Alguns exaltados, muitas vezes, que ele foi salvar uma alma. Não é bem por aí, não é bem uma questão de salvação. Mas aquela mulher conflitada, ela teria uma tarefa a ser desenvolvida, como foi desenvolvida aqui a tarefa evangélica de ser uma das apóstolas de Jesus, lá em Sicar. Então, o que é que aconteceu? Jesus se aproxima, aquele homem bonito, maravilhoso, já pensou? Delicado, muito educado, né? Diferente, tão diferente dos samaritanos, né? E se aproxima e pede-lhe de beber. Ela acha aquilo até um desafio, um desaforo, porque ela diz, como tu, que és judeu, pede-nos água de beber, quer dizer, e fala com ela e se aproxima. Então Jesus lhe fala de uma água diferente, de um poço, de uma fonte de águas vivas. Aí ele está falando no ensinamento do Evangelho, na palavra de Deus, no reino dos céus, que vai saciar toda essa nossa sede de sabedoria e de amor. Observem que Fotina foi conversando e Jesus pede que ela traga o marido. Traga o teu marido, porque ela pediu a Jesus a água. Até aí ninguém sabe o que se passou na cabecinha daquela mulher fantasiosa, daquela mulher equivocada, porque era equivocada. Então ela disse, eu não tenho marido. Não tenho marido, estou livre, Estou livre, estou disponível. Mas veja bem, aí Jesus disse, certo, tu disseste bem, não tens marido, porque já tiveste 5, e estes com que agora estás não é o teu marido.
Então, alguns vão se reportar à questão mais ideológica, política, entende? Lá da Samaria, dos judeus. Mas aqui nós queremos chamar a atenção sobre aquele estado de emocional, afetivo, aquela carência amorosa não resolvida. E aquela mulher estava realmente com uma vida desarmonizada, psiquicamente, afetivamente. E Jesus vai conversar com ela. Então, quando Jesus fala, ela diz: então, és o profeta? Porque dissestes tantas coisas sobre a minha vida. Aí Jesus disse assim: estás falando com ele. E se apresenta: eu sou o Messias esperado. É só para a gente fazer uma recordação ligeirinha. Então, o que é que acontece? Fotina é a mensageira, a primeira mulher que recebe esta revelação. Ele diz para ela que ele é o Messias esperado. Porque ela diz: tudo bem, tudo bem. Ela entendeu, ela era inteligente. Depois ela levou a conversa para o que Jesus estava falando, porque ela entendeu bem, ele não está falando de mim, da minha promiscuidade, ele deve estar falando, e está falando realmente dos samaritanos, né? Dessa nossa vida promíscua, do que está acontecendo na Samaria, né? Então, era este momento existencial ali. E ela então vai adentrando-se. Então a gente vê que ela percebeu, ela despertou. E sai dali divulgando que ele era o profeta. Então o que fizeram os samaritanos? Ouviram Fotina, que foi a mensageira, venham ver, venham todos, ele é o Messias esperado, ele me disse coisas, é o profeta sobre a minha vida, né? Quer dizer, profetizou sobre a vida dela. E os samaritanos, então, chamaram Jesus e pediram: fica mais 2 dias conosco. Observe que interessante, como toda essa nossa reflexão está sendo encadeada, está sendo um elo de ouro nas nossas vidas. Então, ela diz assim, ela diz, fica, eles dizem, fica. E Jesus fica. Agora, vocês imaginem o que se passou na cabecinha dos discípulos. Eles estavam também conflitados, porque Jesus não era fácil. Jesus era e é autêntico, corajoso. Veja bem, é um Cristo, gente, é a pessoa de um Cristo. Então, quando eles viram Jesus conversando com Fotina, eles já ficaram assustados. Porque o momento era aquele que Fotina, extasiada, deslumbrada, olhava para aquele homem lindo, de olhos maravilhosos, dizendo para ela: eu sou o Cristo, o Messias esperado. Então eles pensaram tudo, não é? Olha o climão que estava acontecendo entre o mestre e a samaritana. Que clima, não é? Vejam só, julgamentos, percepções equivocadas, tudo isso vem à tona através das aparências. No entanto, ali estava sendo a grande revelação do Filho do Homem, o Verbo divino encarnado entre nós. E o que aconteceu de maravilhoso naquela Samaria, ali naquela cidade pequenina, aldeia de Sicar, é que eles foram os primeiros a reconhecer Jesus como o Salvador do mundo. Para os israelitas, em Israel, ele era o rei de Israel. Ele era o rei de Israel. Mas para eles ali, aquele povo humilde, ignorante, miscigenado, mestiço, escravizado, entende? Ele foi realmente reconhecido quem era ele. Então, minha gente, eu volto aqui só para lembrar para todos nós: de onde não se espera é que sai. Observaram? Não é a condição intelectual de um povo, de uma raça, de uma figura humana que vai fazer com que a gente tenha uma percepção espiritual aclarada. Observaram? Os samaritanos em Sicar reconheceram Jesus.
aquele profeta que também soubera reconhecê-los, ao seu sofrimento, a sua dor, o seu momento como pessoas e uma população excluída. Então veja bem, fazendo esses primeiros comentários, eu quero chamá-lo para o que nos chama a atenção, Humberto de Campos. Então, falando nas opiniões exaltadas, vamos deixar lá este momento histórico que nós vamos precisar voltar a ele quando ela nos pede, Senhor, então qual é o caminho? Porque ela estava confusa. Diante de tantas opiniões divididas, para uns se adoraria a Deus lá no monte, para outros nos templos suntuosos, né? E onde é que devia se adorar a Deus? Aí que Jesus fala para ela que o altar de Deus está em nossos corações e não nas formas exteriores. Então todo o trabalho do Cristo, meus amigos, vem sendo até os dias atuais e nós não podemos fugir deste foco divino maravilhoso que é a nossa vida interior. Este nosso reino de Deus que está dentro de cada um de nós, essa nossa herança divina. E isso é muito bom. É bom que a gente reconheça enquanto é tempo, enquanto é cedo e enquanto estamos a caminho. Então, passando para agora a Samaria, veja bem, o que é que nós vamos ver? Nós respeitamos que todos devem ter liberdade de expressão. Mas o que estava havendo era um domínio de inclinações próprias. Então, ela se queixa para Jesus quando ela vê o que Jesus queria abordar. Que não era só a vida dela particular, né? Não era um interesse feminino, conquistador, não. Era algo muito mais profundo, muito além das aparências. Então ela nos diz, segundo a pena de Humberto de Campos, Senhor, agora vejo que és de fato um profeta de Deus. Meu espírito está cheio de boa vontade, olha, de uma vontade boa. Mas isso não é suficiente, né? Desde muito penso na melhor maneira de purificar minha vida e santificar os meus atos. Entretanto, é tal a confusão que observo em torno de mim que não sei como adorar a Deus. Os meus familiares e vizinhos afirmam que é indispensável celebrar o culto ao Todo-Poderoso neste monte. Os judeus nos combatem. Ora, os judeus, né, da mesma raça. Os judeus, né? Porque os samaritanos também eram judeus. Os judeus nos combatem e asseveram que nenhuma cerimônia terá valor fora dos muros de Jerusalém. As discórdias nesta região têm chegado ao cúmulo. Ainda há pouco um judeu feriu um dos nossos por causa das suas opiniões acerca da comida impura. Já tenho a felicidade de ouvir as tuas palavras. Ensina-me o melhor caminho. Observaram agressões físicas e morais, como nós estamos vendo no dia de hoje, nessa nossa Samaria atual, agressões e mais agressões, dissidências e mais dissidências, divergências em torno de pontos de vista religiosos, até entre irmãos da mesma religião, até entre irmãos do mesmo seio familiar. Olha como a Samaria que nós estamos vivendo é complicada. Então Jesus diz, tens razão, as divergências religiosas têm plantado a maior desunião entre os membros da grande família humana, da grande família universal. Em verdade, afirmo de que virá um tempo em que não se adorará a Deus neste monte, nem no templo suntuoso de Jerusalém. Porque o Pai é Espírito. Observaram aqui, meus amigos, nós estamos repetindo, e é o que Jesus diz, e é o que o escritor está aqui relatando de forma fidedigna, porque o Pai é Espírito, e só em Espírito deve ser adorado. Por isso venho abrir o templo dos corações, para que todo culto a Deus se converta em íntima comunhão entre o homem e o seu Criador. Observaram como é linda essa conversa? Então, o que é que nós observamos? É necessário passar pela Samaria? O que é que vocês acham?
Pensem aí. Nós temos dois caminhos. Jesus tinha e foi justamente colocado pelos judeus que eles passariam saindo da Judéia para a Galileia, atravessando o Jordão e subindo a Pérea, ou seguindo o caminho pela costa do mar, que era bem agradável, tinha árvores, já pensou os ventinhos bem tranquilos, fresquinhos no rosto, sombra. Então, Jesus toma, no entanto, uma rota diferente e decide de forma contrária aos costumes judaicos. Então, Jesus anuncia aos discípulos, lá em João, capítulo 4, é-me necessário passar por Samaria. Eles tinham que seguir Jesus. E Jesus não pediu, venha comigo ou não venha. É-me necessário passar por Samaria. Então, a trajetória de Jesus não é uma trajetória simples. Passar pela Samaria é, além de tudo, de muito complexo e perigoso e desafiador, é uma trajetória pedagógica, meus amigos. Nós vamos ver aqui, mais adiante, que Jesus, ao passar pela Samaria, nos deixou algumas lições. Lições que nós podemos inferir como comportamentos, que nós podemos fazer uma transposição mais psíquica e emocional. Vamos então compreender. Todos nós possuímos uma Samaria que não é geográfica. É uma Samaria espiritual, emocional e psíquica. Nós estamos diante de um campo mental. Nós estamos atuando no nosso campo mental. Este campo mental é a nossa Samaria. Então, passar pela Samaria nos inspira. Passar por Samaria nos revela coisas. Então, essa passagem pode ser evitada? Pode ou não pode? Porque estamos ali diante de um conflito. Jesus não pensou duas vezes. Jesus quebrou protocolos judaicos. Jesus foi direto, passando ali no meio da Samaria, no meio dos conflitos, no meio do desafio. Então, foi uma decisão crística. Não é uma decisão dos homens. Então, quando nós bloqueamos essa vontade de Deus e fazemos tudo do nosso jeito, eu vou por onde eu quero, por onde é mais fácil e vou cortando volta. Então, não podemos sair do caminho ideal. Não devemos fazer voltas. Não devemos evitar esta Samaria. Então, a Samaria para os judeus era vergonha, era infâmia, era rejeição. Então, Jesus, quebrando todos os protocolos, ele vai na contramão dos judeus. Vai na contramão e daquilo que os fariseus acreditavam. Então, ir para Samaria, prestemos bem atenção, é obedecer a voz, é obedecer o comando Cristo, que nem sempre será algo que os homens vão aplaudir. Pensando bem, escolhendo a Samaria, você não vai com os outros, com as ideias, com o que os outros pensam, nem para agradar. Observe o que Humberto de Campos disse. Hoje eu não escrevo mais para agradar, mas eu escrevo com a finalidade de proveito. Que seja proveitoso os seus escritos como estão sendo. Nem sempre eles vão agradar. Então Jesus chama, eu vou fazer aqui rapidinho, chama os discípulos, porque ele ali está instruindo. É um momento pedagógico com os discípulos. E que está sendo para todos nós. E ele chama e diz, vamos ouvir as opiniões para você ver, que nós não podemos agradar. Eles, acaso poderíamos admitir que já somos compreendidos?
Observe que interessante. E aí ele pede aos discípulos que ouçam os comentários, o que dizem a respeito dele. Aí então ele ouvia, olha os diálogos, eu tirei só alguns. Acreditas que seja este homem o Cristo prometido? Este Nazareno é um explorador da piedade popular. Outros diálogos. Pelos próprios parentes, é tido como inimigo do trabalho. E há quem duvide da sua preguiçosa cabeça. Olha o homem que trabalhou durante toda a sua maturidade, lá na carpintaria do pai. Veja bem. É um louco de boa aparência. É um louco de boa aparência. Ainda tem gente que diz hoje, nos dias atuais, na Samaria de nossas vidas, que é um revolucionário. Foi um revolucionário. Que ele foi um político revolucionário. Imaginem vocês. Por que se meteu com pescadores quando alegra ser tão sábio? Por que se mete no meio de gente ignorante? Ouviram? Então Jesus chamou os apóstolos e disse: não vos admireis da lição deste dia. Esta é a imagem do campo onde temos de operar. Esta é a imagem, meus amigos, do campo. O campo social, o campo das nossas relações humanas, o campo do trabalho, o campo da seara religiosa ou não. Nós vamos encontrar todas essas opiniões contrárias e precisamos saber o que estamos fazendo. Então a pergunta é: você está pronto para ouvir falar mal de você? Vamos supor que Jesus tenha dito isso para os apóstolos. E agora? Está pronto para ser perseguido? Indiretamente era o que ele estava mostrando. Você está pronto para perder as amizades de conveniências? Para não gostarem de você? Para sentir ojeriza, desrespeito, animosidades? Pronto para ser machucado? Está pronto para ver o que ninguém vai ver? Observe, quantas pessoas trabalham 20, 30 anos e suportam tanta coisa, e são pessoas ali, perseverantes, mas ninguém sabe os desafios que essa pessoa passou. Então Jesus entrou na Samaria e recebeu crítica dos judeus, mas falou o que ninguém falou. Sentiu o que ninguém mais sentiu. Tocou onde ninguém tocou. É justamente neste campo das nossas idealizações cristãs, dos nossos ideais, da nossa vida, do nosso dia a dia, que nós precisamos estar atentos. É o momento de quebrar protocolos e entrar na Samaria. É o momento de encarar de frente essa nossa Samaria espiritual e psicológica. Tirar o pó, a poeira da estrada da utopia, meus amigos, e pisar o terreno da realidade. Nós estamos vivendo um evangelho muito glamuroso. Nós estamos vendo por aí, não há sofrimento em pleno século XXI. Não há sofrimento, não há mudança de vida, não existe renúncia. O que é isso? Vamos colocar o pé na realidade. Vamos sair da utopia e viver a vida que nós temos, mas respaldada nesse ensinamento, neste exemplo que Jesus nos dá, que não estamos aqui para agradar a ninguém, nem para ouvir opiniões alheias e desconcentradas, mas para pensar com a nossa própria consciência. Então, Jesus disse, é preciso passar pela Samaria. Mas observe que Jesus não disse que nós ficássemos na Samaria. Ele ficou só 2 dias, passou, não fica na Samaria. Então, este é o nosso grande território de passagem. Vocês já pensaram que essa Samaria pode ser o nosso umbral? Tem gente que está pensando que umbral é inferno. Não, umbral é território de passagem. Todos nós passaremos essas vias umbralinas.
Todos nós temos esse território de passagem que será consoante o clima mental, a samaria psíquica e espiritual que nós vivemos aqui enquanto estamos encarnados. Esta zona do umbral, que é o desconforto espiritual, é esse encontro de nós mesmos com a nossa realidade, mas não pode ser evitada. Perceberam? Não pode ser evitada. Tanto é que Jesus tomou o caminho. Jesus foi, direto ao ponto. Lembram-se que Jesus é danadinho para nos colocar lá no olho do furacão, testar a sua fé, testar a sua capacidade, testar inclusive essa teorização toda, nós não estamos aqui falando? E na hora que é para pegar firme, e na hora da prova, o é que vão nos dizer? E aí, minha filha, como é que é agora? Não é? Resolva-se, decida, mas com o seu próprio livre-arbítrio. Com o seu próprio livre-arbítrio. Então diz lá, o Jesus, através da pena maravilhosa de Humberto de Campos. Eu vou repetir aqui para vocês. Observai a estrada para não cairdes, porque o discípulo do Evangelho não se pode preocupar senão com a vontade de Deus, com seu trabalho sobre as vistas do Pai e com a aprovação da sua consciência. Livro Boa Nova, no capítulo 19, Comunhão com Deus, nós vamos finalizar com estas palavras. É que cada criatura deve estabelecer o seu próprio caminho para o mais alto. Precisa mais claro do que isso? Erguendo em si mesma o santuário divino da fé e da confiança, onde interprete sempre a vontade de Deus com respeito ao seu destino. A comunhão da criatura com o Criador é, portanto, um imperativo da existência, e a prece é o luminoso caminho entre o coração humano e o Pai de infinita bondade. Está respondido para Fortina? Está. Qual é o caminho, Senhor? Aqui. O caminho da própria consciência, seguindo a vontade de Deus. Este é o momento que nós devemos adorar, porque a prece ela encerra uma lei de adoração. Adoração que é essa conexão da criatura com o seu Criador. Não só nos templos de pedras, mas no altar do íntimo do nosso coração. Meus amigos, vamos agradecer ao querido Humberto de Campos, que nos inspira a todos nesta noite. Eu os convido a pesquisar sobre este livro Boa Nova. Eu não trouxe o livrinho aqui, porque eu estou lendo aqui como é que se diz, meu Deus? No PDF. Eu estou lendo aqui no PDF, aqui no meu aparelhinho, entende? E é Boa Nova, lições maravilhosas, que ele chama, são 40 lições do folclore divino. Espero que tenhamos material para refletirmos em nossas vidas, a partir desta semana que já se inicia. Um momento curto. E agradecendo a Deus pela oportunidade recebida na noite de hoje de estar com vocês. Mais uma vez eu lhes peço, dê o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, meus amigos, compartilhe. Que Deus vos abençoe, que Deus nos ampare a todos aqui na noite de hoje. Um beijo no coração de todos. Que assim seja para todos sempre. Vamos ficar agora com uma prece de gratidão. Gratidão sempre. Prece de gratidão. Senhor Jesus, pela bênção de tua doutrina santa, que nos apoia e levanta para o reino de amor, pela paz que nos ofertas, pela esperança divina que nos conforta e ilumina. Bendito sejas, Senhor.
pela carícia do lar, doce templo de carinho, que nos concedes por ninho, céu na terra, campo em flor. Pelo aconchego suave da afeição que nos aquece, pelo consolo da prece, bendito sejas, Senhor. Pelo tesouro sublime de graças da natureza, pela serena beleza do mar, do jardim, da cor, pela fonte que entretece poemas de melodia, pelo pão de cada dia, bendito sejas, Senhor. Em tudo que nos reserves a luz de cada momento, o nosso agradecimento por tudo, seja o que for. Vivemos, Jesus querido, na alegria de encontrar-te, cantando por toda parte. Bendito sejas, Senhor.